Olá! Hoje eu estou voltando em mais um vídeo para falar com vocês, dessa vez dando continuidade na análise sobre posse e propriedade, conforme a introdução que o William fez no primeiro vídeo sobre o tema, que já está disponível aqui no canal. Então, se vocês ainda não viram esse vídeo, vejam ele primeiro e depois retornem aqui para dar continuidade nessa discussão. Acredito que vocês que acompanham os vídeos aqui no canal já me conheçam, mas se você está chegando aqui agora, o meu nome é Maria Caroline e nesse vídeo eu vou tratar com vocês primeiramente sobre o direito real de laje e depois explicar um pouquinho sobre o processo de registro dos bens imóveis. O primeiro tema que eu mencionei pode soar um pouquinho estranho a primeira vez que a gente ouve, mas certamente vocês já sabem de alguém, conhecem alguém que mora em um puxadinho. Uma casa que foi construída em cima na laje, né, ou embaixo de uma outra casa. Devem conhecer alguém ou saberem de uma situação como essa, às vezes no bairro que moram, algum local próximo. Então, e é exatamente disso que a gente está falando quando a gente diz em direito real de laje. E ele leva esse nome, né, direito real de laje, porque ele faz parte da categoria de direitos reais, conforme o Lázaro ele já explicou no vídeo anterior para vocês. E antes da gente começar a falar sobre o direito real de laje, é importante a gente fazer algumas reflexões. O direito, ele sempre vem regular fatos que estão acontecendo e que são importantes para a sociedade. E esses puxadinhos, na maioria das vezes, eles refletem um problema social que o nosso país ele enfrenta, que é a dificuldade de ter acesso a uma casa própria. E com isso as pessoas elas acabam construindo aos poucos edificações, geralmente nas casas de parentes, sogros, pais, justamente por conta dessa falta econômica, financeira, de se conseguir adquirir uma casa pronta, comprar um terreno e construir ali uma casa do zero. Por isso, então, a gente diz que essa é uma situação de fato, porque se construiu em uma base pronta, em um pedaço, em uma fração do solo, ou então em cima de uma outra construção que já existia, que era de domínio e de propriedade de uma outra pessoa. E aí, como os direitos reais precisam estar previstos em lei, conforme o Lázaro pontuou com vocês lá atrás, em 2017 o legislador ele incluiu então a laje, o direito real de laje, nessa categoria de direitos reais. E agora que nós já entendemos do que se trata o direito real de laje, é importante pontuar algumas características que esse direito possui. Aquele que tem direito à laje, ele é o titular, é o lajista, ou seja, ele possui a titularidade do direito de laje. E por que não o proprietário? Porque aqui o caso é diferente, não se trata de propriedade, conforme o Lázaro e a Ana eles explicaram no outro vídeo para vocês. Aqui, a propriedade da casa, do solo, ela ocorre então a partir dela a cessão. O proprietário é outra pessoa que detém a propriedade dessa casa, desse solo, e ele vai ceder ao lajista o direito real de construir sob, embaixo, né, ou sobre, em cima, aquela construção, aquele solo que ele tem. E aqui a gente, então, por conta disso, a gente não fala em compra e venda, a gente fala em cessão, porque é a cessão de um direito real de laje, de um direito real à laje. Com isso, a pessoa que é titular desse direito de laje, se ela quiser realizar a transmissão do direito sob, embaixo ou sobre a laje que ela tem ali, ou seja, ceder o direito real da sua própria laje, permitindo que outra pessoa, um outro titular, um novo titular, construa embaixo, em cima da sua construção, a lei determina que antes ela precisa de autorização do proprietário da casa, do solo em que essa construção ela está. E se existirem outros lajistas também, é necessária a autorização deles, que eles autorizem então essa transferência, essa cessão da laje dessa outra pessoa. Isso acontece exatamente para que seja respeitada a vontade das outras pessoas que construíram ou que detêm a propriedade naquele espaço, também por questões urbanísticas, porque está se levantando uma nova construção embaixo ou em cima daquela construção ou daquela localidade que existe.
E outro ponto também que é importante ressaltar é que a propriedade, e se aquela propriedade que a laje está, ela for posta à venda, os titulares da laje, eles têm preferência na compra desse imóvel. Então, se o valor ofertado pelo lajista for o mesmo valor que uma outra pessoa qualquer ali ofereça, o lajista ele pode exercer o direito dele de preferência na compra da propriedade em que a laje dele está construída. Por fim, o ponto acho que mais importante e interessante disso é que a laje ela pode ser registrada, de maneira que ela passa a adquirir uma matrícula própria no cartório de registro de imóveis. Ou seja, ela tem então ali uma matrícula individual. Essa matrícula individual ela é diferente daquela da propriedade em que a laje se encontra. Só que a partir do momento que existe essa matrícula diversa, vai então passar a ser cobrado IPTU dessa unidade própria que está ali construída. Então é importante lembrar isso também. E a matrícula, ela, na verdade, ela é um número que cada imóvel possui ali registrado no cartório de registro de imóveis que o imóvel está registrado. Então, e quando alguém vai e abre uma matrícula, é como se estivesse sendo registrado o nascimento do imóvel, porque ele vai receber um número próprio naquele cartório, como se fosse um nome ou um CPF, se a gente puder pensar a termos apenas de se comparar. E a partir disso é possível retirar então uma certidão. E essa certidão é a chamada certidão de ônus e propriedade, e nela é possível saber tudo o que aconteceu no imóvel e que foi registrado, todas as transmissões pelas quais o imóvel passou, as averbações, por exemplo, se o imóvel foi transferido em virtude da morte, se houve algum tipo de alienação, se existe uma hipoteca, isso tudo fica registrado nessa certidão. Agora que nós já falamos sobre laje e eu toquei nesse assunto da possibilidade de abertura de uma matrícula individual, eu vou passar a conversar um pouquinho com vocês sobre o registro de imóveis. Só que antes de adentrar exatamente em como é o processo de registro, é importante nós sabermos que adquirir um bem imóvel envolve uma série de riscos. E quando a gente está falando de imóveis, de casa, apartamento, esse geralmente é uma questão, um negócio que envolve valores altos, valores que muitas vezes as pessoas trabalham uma vida para conseguir juntar, para conseguir adquirir. E por isso é muito importante a gente analisar quais são os riscos que a gente está correndo em cada negócio, se é uma situação que vale a pena, se está tudo certo com a documentação, com o bem, para tomar uma decisão acertada, precavida, para evitar problemas e dores de cabeça no futuro e não simplesmente decidir e resolver do nada que vai comprar um imóvel e sem antes de fazer qualquer tipo de pesquisa e adquirir logo o primeiro que vê. A gente precisa desse cuidado de observar essas questões para não ter problemas maiores depois. E para a gente saber, então, se um imóvel ele possui ou não dívida, algum tipo de restrição, se ele vai poder ser usado livremente, é importante, então, que a pessoa que vai comprar, ela tenha em mãos uma série de documentos que vão ser apresentados no momento em que for lavrada a escritura de compra e venda. Que ela funciona ali como uma forma, essas documentações, né, como uma forma de proteger a própria pessoa que está adquirindo, de demonstrar que esse imóvel que ela está adquirindo, ele é livre de qualquer ônus, é livre de qualquer dívida, é livre dessas questões. E por isso também que é muito importante quando for fazer esse tipo de procedimento, estar acompanhado ali de um advogado que possa estar instruindo, analisando essa documentação, se for o caso. E esses documentos necessários seriam, então, os documentos de identificação pessoal dos vendedores e compradores, CPF, RG, a documentação do imóvel, no caso, o contrato de compra e venda, que vai ser objeto da escritura de compra e venda, que vai ser lavrada no tabelionato de notas, o chamado cartório de notas, e também a certidão de ônus reais do imóvel, que é emitida pelo cartório de registro de imóveis. E como eu falei, essa certidão ele vai constar, então, se existe alguma hipoteca, se existe algum financiamento, se existe algum tipo de débito vinculado a esse imóvel, ele vai estar constando ali. É também necessário averiguar, então, a situação do imóvel na justiça,
por isso que quem vai comprar precisa também fazer uma pesquisa junto dos tribunais. Isso porque pode ser que a pessoa ali que vai vender, ela esteja sofrendo alguma ação, algum processo, alguma coisa, e isso pode ser que recaia depois em algum débito, recaia em alguma questão vinculada a essa pessoa e que pode vir a atingir os bens dela. Por isso que é muito importante pesquisar antes se existem processos no nome dessa pessoa. Para isso, é necessário, então, quem vai comprar emitir junto dos cartórios distribuidora da Justiça Estadual, né, que é o Tribunal de Justiça, relativas às ações cíveis e de família, também na questão de execuções nas cíveis, questão de execução civil, questão de execução fiscal municipal estadual, execução criminal também, além de retirar certidões também do distribuidor criminal da Justiça Estadual e certidões na Justiça do Trabalho, no TRT, Tribunal Regional do Trabalho. E esses documentos, agora que eu mencionei para vocês, eles são referentes às comarcas do Poder Judiciário da cidade em que reside o vendedor e também da cidade onde o imóvel está situado. E a maioria deles é possível retirar totalmente online pela internet, então tem essa facilidade na hora de fazer as pesquisas. Além disso, também é preciso apresentar as certidões de quitação dos débitos municipais relativas ali a IPTU, para ver se não tem contas de água também deixadas, se está tudo certinho com relação aos débitos referentes àquele imóvel. Passando agora ao procedimento de registro dos imóveis em si, se vocês prestaram atenção no que eu disse, vão perceber que eu mencionei 2 cartórios. É que popularmente as pessoas chamam o tabelionato de notas de cartório de notas. Então, isso pode gerar algum tipo de confusão, porque o bem imóvel ele precisa estar registrado no cartório de registro de imóveis. É comum que algumas pessoas, quando elas vão adquirir um imóvel, elas vão fazer um contrato, levam ele para ser registrado no cartório de notas por meio da lavratura de uma escritura pública de compra e venda e simplesmente param por aí. Elas pensam que já está tudo feito, que está tudo certo, que o imóvel está devidamente registrado no nome delas. Mas não. No tabelionato de notas e protestos, o que ocorre é o registro do contrato por meio da lavratura da escritura pública de compra e venda, no caso dos imóveis que possuem valor superior a 30 vezes o salário mínimo. E nesse cartório, por fazerem esses documentos, por lavrar essa escritura, né, eles cobram um valor correspondente a taxas e emolumentos. Só que depois da lavratura da escritura pública, ela precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis, que é competente, aquele no qual o imóvel ele está registrado. E é lá que vai ocorrer o pagamento do chamado ITBI, que é o imposto que ele incide sobre a transmissão de bens imóveis. E lá também serão cobradas as taxas e emolumentos, dessa vez referente aos serviços que aquele cartório fez. Então, notem que o procedimento de registro de um imóvel envolve levar a documentação em 2 lugares distintos, em 2 momentos diferentes. Primeiro, aquelas várias certidões, né, que eu falei para vocês, vão lá para o tabelionato de notas e protestos e depois a escritura que foi ali lavrada pelo tabelião, ela deve ser levada até o cartório de registro de imóveis, onde aquele imóvel comprado ele está registrado. Por isso que é necessário pagar taxas e emolumentos por 2 vezes, porque se tratam de 2 situações distintas. E é daqui que vem aquela frase de que quem não registra não é dono. Por isso a importância que está ali em se lavrar a escritura e levar ela a registro no cartório de registro de imóveis, para que então seja registrada a transferência da propriedade do proprietário anterior para o novo proprietário, o novo adquirente. E esse documento então vai mostrar que houve a transmissão dessa propriedade, vai demonstrar de fato que houve essa compra e venda, essa transferência de uma pessoa a outra da propriedade daquele determinado bem. Por fim, eu mencionei que no caso da compra e venda, lá no cartório de registro de imóveis,
vai ser exigido o pagamento de um imposto chamado ITBI. Só que existem outras formas de se transmitir a propriedade de um imóvel onde o imposto que vai ser pago é outro. Aqui eu estou me referindo à questão da doação, por exemplo, né? Um pai, ele tem uma casa e resolve que vai dar esse imóvel para um filho. Nesse caso, o que vai incidir é o ITCMD ou ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Notem que nesse nome tem ali, além da expressão doação, tem uma expressão um pouco diferente, que é a chamada causa mortes. Ela está relacionada a outra hipótese que eu vou falar e que vai exigir o pagamento do ITCMD também, que é no caso da transmissão da propriedade em razão da morte. Causa mortes quer dizer exatamente isso, em razão da morte. Seria quando uma pessoa falece e deixa uma casa, um apartamento, como herança. Só que para poder registrar que a propriedade deixou de ser da pessoa que falece e passou a ser de determinados herdeiros, primeiro é necessário realizar o procedimento de inventário e a partilha dos bens. Só que esse é um outro assunto que já foi tema de um vídeo próprio que já está publicado aqui no canal e vocês podem conferir. Bom, então agora eu me despeço de vocês. Vocês ficam com o William, que vai falar sobre a regularização de bens imóveis. Até a próxima. Tchau! Olá pessoal, estamos nós aqui novamente reunidos para descomplicar o direito e vocês acabaram de ficar com a Maria, onde vocês conversaram com ela, ela conversou com vocês também a respeito da importância de uma análise de risco nas transações imobiliárias e também as formas e dicas para uma compra segura e outras conversas a respeito do direito imobiliário. Então agora, como eu disse para vocês lá na nossa parte 1 da aula do direito imobiliário, que nós reencontraríamos novamente aqui na parte 2 para conversarmos a respeito da doação em vida. Mas o que é doação de bens? Doação é toda vez que alguém vai transferir um bem de sua propriedade para uma outra pessoa de forma gratuita. Mas essa doação pode também acontecer, como nós dissemos, a respeito de um encargo. Sim, ela pode ser de livre e espontânea vontade, mas também a pessoa pode dizer: eu dou esse bem para você se você fizer isso. É um encargo a respeito daquele bem que está sendo doado. Então, existe essa peculiaridade no que tange à doação que é muito importante ser discutida. Então, vocês perceberem então que doação é isso. É quando uma pessoa vai transferir um bem de sua propriedade para uma outra pessoa de forma gratuita. Mas como que funciona uma doação em vida? Primeiro nós precisamos analisar qual tipo de bem que vai ser doado. Vai ser doado um bem móvel ou um bem imóvel, que é uma propriedade em si? Vamos começar pelos bens móveis, né? Vamos pensar, bens móveis, vai ser de pequeno valor ou vai ser de alto valor? A gente precisa levar isso em conta para verificarmos como que vai ser os requisitos para que seja cumprido esse tipo de doação. Vamos a começar pelos bens móveis de pequeno valor. Então, são aqueles bens móveis que não precisa ser nada escrito quando a doação ela é efetiva, ou seja, quando a pessoa já está entregando o bem para que fique para outra pessoa de forma gratuita. Nós podemos trazer como exemplo a cesta básica. Você vai falar: nossa, eu vou dar uma cesta básica, eu vou doar uma cesta básica para uma família, para uma instituição de caridade, ou até mesmo eu vou doar as minhas roupas que eu não uso, ou uma roupa que eu comprei para uma pessoa que precisa. É uma doação de um bem imóvel de pequeno valor. Então, a partir do momento que você entrega esse bem para essa pessoa, a doação já se concretizou de forma efetiva. Então, percebem que não há necessidade de ser realizada nada por escrito.
Nós temos também agora os bens móveis de valor um pouco mais elevado. E aqui nós podemos citar a questão de um carro, de uma moto, por exemplo. E esse tipo de doação pode ser feita também por contrato, mas pode ser dois tipos de contrato. Um contrato público, que ele é realizado perante um cartório de notas e títulos, e o oficial do cartório vai redigir esse contrato, por isso que ele é público. E nós também temos o contrato particular, que é aquele contrato que as próprias partes fazem entre si, através, por exemplo, do intermédio de um advogado. Então, essa é a questão das formas de doar um bem móvel de um valor mais elevado. Nós também temos agora, vamos entrar a conversar um pouco a respeito dos bens imóveis, né? Uma casa, um terreno, por exemplo. Mas nós também temos essas peculiaridades no que tange a bens imóveis. Quais são os seus valores? Então, a lei traz requisitos para bens imóveis que vão ser doados de até 30 salários mínimos e superior a 30 salários mínimos. Então, se você vai receber um bem em doação ou você vai doar um bem e ele é avaliado em até 30 salários mínimos, você pode muito bem realizar essa doação por um contrato particular de doação, né? Então, você faz esse contrato particular com essa pessoa, com bens de até 30 salários mínimos, e você vai ao cartório para fazer toda a mudança do registro do imóvel perante o cartório de registro de imóveis para mudar a propriedade do bem. Afinal de contas, você está recebendo aquele bem em doação, ou se você está doando esse bem, ele tem que sair da sua propriedade. Vocês não concordam? Então, tem que fazer esse procedimento junto ao cartório de registro de imóveis e também à prefeitura. Então, precisa também fazer esse tipo de procedimento na prefeitura para modificar também a propriedade e até mesmo para questões tributárias. E nós também temos as questões de bens imóveis superior a 30 salários mínimos. Nesse quesito, não pode contrato particular, precisa somente ter feito essa doação por intermédio de um instrumento público, que é feito e realizado por um oficial, por um tabelião do cartório de notas. Então, doação realizada de bens imóveis superior a 30 salários mínimos só é válido por instrumento público no cartório. E também você precisa passar por todo aquele procedimento, fazer o registro da doação no cartório de registro de imóveis para fazer a transferência de propriedade e também acionar a prefeitura para questões tributárias. Agora é a grande questão. Qual que é a documentação necessária para que seja feito todo esse procedimento? Primeiramente, são os documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de residência, certidão de nascimento, se solteiro for, tanto da pessoa que está doando, que nesse caso nós chamamos de doador, quanto da pessoa que vai receber a doação, que nós chamamos de donatário. E nós também temos a questão da certidão de casamento. Se a pessoa, tanto que for doar, for casado, tem que ter a certidão de casamento. Mas, se houver regime universal de bens, se a pessoa for casada por comunhão universal de bens, também precisa do pacto antinupcial registrado. Também precisamos das certidões negativas, tanto dos tributos federais quanto dos tributos municipais, estaduais, a certidão da matrícula atualizada para verificar de fato qual que vai ser o bem que vai ser dado em doação.
E nós também precisamos das certidões negativas do judiciário. Lembra do que um pouco a Maria disse lá a respeito da análise de riscos? Então aqui nós também precisamos ver isso para verificar se aquele bem que está sendo doado não tem nenhum tipo de processo envolvendo aquele bem, se não tá tendo, ele não está sendo objeto de penhora, algum tipo de execução, para não ser caracterizada alguma fraude nessa doação que é anulado. E agora a grande questão, que além de todo esse rol de documentos que foi mostrado para vocês, pode ser também que o cartório exija outros, então vai depender do cartório que você escolher para fazer a doação. Mas o que pode e o que não pode ser doado? Sim, nem tudo pode ser doado. Um exemplo aqui nós falamos da herança legítima. Nós já tivemos algumas aulas aqui no canal a respeito de inventários, da parte de sucessão, né? Então, caso você ainda não tenha assistido, assista para que você possa entender ainda mais a respeito desse instituto. A herança legítima significa eu sou herdeiro daquele bem que talvez pode ser doado. Tudo bem, mas a pessoa que vai doar aquele bem, ela pode dispor dos seus bens até 50%. Então, a pessoa que é proprietária daquele bem, ela pode dispor de todos os seus bens até 50% para quem ela bem entender. E os outros 50% é reservado para a legítima, no caso os herdeiros legítimos. E esse 50% tem que ficar reservado. Os outros 50% a pessoa doa para quem quiser. Se desses outros 50%, que é dos herdeiros, ou a pessoa que estiver doando quiser doar, favorecer mais de um herdeiro, né, e não os outros, esses outros precisam assinar um requerimento dizendo que está tudo ok, que não importa, porque senão estaria sendo uma doação errada. Tá bom? Então precisamos primeiramente entender e estar atento a essa questão da herança legítima. Também tem a questão da doação universal. A doação universal é a questão do... Quando a gente fala do universal, a gente está querendo dizer que está unindo tudo. Eu vou doar tudo que eu tenho. Ok? Você pode. Reservou 50% para doar para quem quiser e os 50% para os herdeiros. Mas você doando tudo, você vai ter como sobreviver? Será que essa doação sua trará algum tipo de miserabilidade para você que está doando? A lei, ela preza muito essa questão da subsistência da pessoa. Então, se uma pessoa for doar todos os seus bens e ela ficar sem nada, e isso trazer consequências para a pessoa no sentido de rebaixar a miserabilidade, essa doação pode ser cancelada, pode ser anulada. Por isso que nós temos a tão famosa cláusula do usufruto vitalício. A pessoa doa, mas ela tem usufruto, ela vai usar daquele bem durante toda a sua vida, por isso que é vitalício. Até ela viver, ela vai poder usar aquele bem. Não é por acaso que existe o usufruto, é a cláusula do usufruto. Eu dou, mas eu tenho usufruto, para que eu não fique na miserabilidade. Nós também temos a questão da doação do cônjuge adúltero. O que significa? Se você está casado, mas você tem, por exemplo, um amante, e você quer doar um bem para esse amante ou essa amante, é anulado, porque não pode. Assim como você também não pode doar para aquela pessoa que vai ser o teu testamentador, caso você queira fazer um testamento, a lei põe essas ressalvas nesse sentido para quem você não pode fazer nenhum tipo de doação. Você também não vai poder doar caso aquela doação caracterize fraude contra credores. Ou seja, a pessoa que está doando, ela está envolvida em algum tipo de processo de execução, onde aquele bem que é dela de propriedade vai ser objeto ou já está sendo objeto de penhora. E essa penhora está sendo utilizada para que aquele bem seja pago
usado para pagar uma dívida. Mas a pessoa, ela tenta driblar um pouco a justiça. Eu vou doar aquele bem porque eu não vou perder e aí eu passo para uma outra pessoa. Isso é uma fraude contra credores, contra as pessoas que precisam receber. Então, quando houver uma doação e for caracterizada e provada que foi uma fraude contra credores, a pessoa que é credor, que sentiu-se errado quanto a isso, ela pode mover uma ação que nós chamamos no universo jurídico de ação pauliana, que é a ação onde vai ser movido para cancelar, anular aquela doação por ser caracterizada fraude contra credores. Então, percebe quão rico e quão importante é tratarmos a respeito da doação? Mas quais são as vantagens e desvantagens de uma doação de bens em vida? Vocês percebem que quando a pessoa vai doar um bem em vida, tem duas opções. Ou ela quer agraciar alguém com aquele bem, ou ela simplesmente quer evitar o inventário, ou até mesmo com que os seus herdeiros eles possam haver algum tipo de conflito após a morte do proprietário daqueles bens. Então vamos começar pelas desvantagens. A primeira desvantagem é no que tange a imposto. Quando a pessoa vai doar um bem, ela vai ter que recolher um imposto que nós chamamos de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. E quando a pessoa vai fazer uma compra e venda, ela vai recolher o imposto que nós chamamos de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O imposto de transmissão de bens imóveis, comparado ao imposto de transmissão de causas, mortes e doação, é considerado baixo perante o ITCMD. Então, quando uma pessoa vai doar, ela não vai recolher o ITBI, ela vai recolher o ITCMD. Então, a primeira desvantagem é assim, é o imposto, porque o ITCMD ele ultrapassa um pouco da alíquota, que a gente fala do tributo, que é o ITBI. E uma outra desvantagem que pode acontecer, lembra que eu falei que muitas pessoas utilizam um pouco da doação para tentar evitar com que haja um conflito com os herdeiros após o seu falecimento? Talvez com a doação também haja conflito. Pensa bem, aquela pessoa que vai receber a doação, o outro não vai receber, o outro herdeiro não vai receber porque o outro recebeu. E esse conflito entre os herdeiros acontece a partir do momento em que um recebe a doação e o outro não. Então, se aquele recebe doação, vocês concordam que aquele herdeiro que não recebeu a doação, ele não vai receber aquele bem como herança, porque ele já foi doado. Então, talvez e com certeza acontece conflito neste momento. Mas nós também temos as vantagens, e uma delas é o planejamento da sucessão, onde as pessoas vão planejar como se dará a divisão dos bens que serão deixados como herança. E nesse ponto, aqui é interessante a gente retornar naquela questão da cultura da paz, que sempre foi dito e repetido quando nós conversamos a respeito dos métodos adequados de resolução de conflitos. O planejamento da sucessão seria basicamente isso, para que evite um processo de inventário, As partes elas logo vão realizar a divisão dos bens, mas também é a necessidade dessa cultura da paz, porque imagina só que interessante, a pessoa que é dono de todo o patrimônio, e ela vai chamar os herdeiros e vão sentar, olha, vamos conversar como que vai ficar a herança, O meu filho X vai receber isso, você e minha filha vai receber aquilo, o pai quer assim e tal, tudo bem para vocês? Eu acho que seria melhor assim, assim. Então isso é o diálogo, para que quando houver o falecimento, não ocorra aquelas discussões tão cansativas que a gente vê por aí quando se trata de uma herança ou de um inventário.
Então é muito importante a gente aprender e conhecer métodos que façam com que tudo isso seja evitado. E aí vem a segunda vantagem, que é aquilo que eu já introduzi nessa questão do planejamento da sucessão, que é a redução de conflitos. Muitos optam pela doação também em vida para a redução desses conflitos. Outra vantagem, temos a questão da simplificação. Sim, é um processo mais simples do que se fosse abrir um inventário, seja por via judicial, seja por via extrajudicial no cartório. O procedimento é menos burocrático ao comparado com toda uma abertura de um inventário. A simplicidade está aí, tratando-se de bens móveis, transfere para um contrato particular, ou se tratando por bens imóveis, para um registro simples no cartório. E também temos outra grande vantagem, que é a questão dos custos. Apesar de eu ter falado para vocês logo lá acima que uma das desvantagens é a questão do imposto, que o imposto de transmissão, causa mortes e doação, é um pouquinho maior do que o imposto de transmissão de bens imóveis, que é aquele imposto de transmissão de bens intervivos, que é o ITBI. Imposto de transmissão de bens intervivos, onde as pessoas vivas vão transmitir um bem para o outro. E aí, essa transmissão, o imposto é um pouco mais menor comparado com a doação. Mas mesmo assim, as despesas costumam ainda ser menores comparado com o processo de inventário. Mas é bom entender, pessoal, eu não poderia deixar de falar para vocês que nessa questão de falecimento, caso a pessoa faleça e deixe o seu cônjuge morando na residência, ele tem direito real de moradia. Isso está na nossa lei. Independente do regime de bens que for, ele tem ou ela tem direito ao direito real de moradia. E aí vem uma grande questão também, que eu já passo para que vocês entendam os efeitos da pandemia no direito imobiliário. Sim, todos os vídeos vocês percebem, todas as nossas aulas vocês devem ter percebido que nós fazemos esse traço para a pandemia porque é o objetivo também desse projeto de extensão. E no direito imobiliário também ele teve os seus efeitos. A pandemia trouxe sim efeitos, especialmente na locação, quando a pessoa vai locar o seu bem para uma pessoa. O aluguel, né? Então, muitas pessoas diminuíram a sua capacidade financeira, muitos não conseguiram arcar com o aluguel, muitos não tiveram que sair daquele contrato, daquele aluguel antes do término dele. E aí como que fica a multa? Tudo isso o direito teve que trazer uma resposta. E vocês perceberam lá no nosso início da aula 1, se não me engano foi com o Lázaro, onde ele explicou para vocês a questão de propriedade pós, vocês percebem que o locador, a pessoa que é dono daquele imóvel, ele exerce a propriedade. Mas o locatário, ele exerce a posse, porque ele está de posse daquele bem, mediante um contrato, um pagamento. E a pandemia, diminuindo essa capacidade econômica, muitos locatários ficaram por condições de arcar com aluguel. Então, uma das principais alterações que o direito veio trazendo foi a possibilidade do locatário solicitar uma redução de um aluguel por questões de um caso, de um fato que podemos dizer superveniente, que ninguém esperava, que era a pandemia. Nós também teve a questão do não pagamento da multa contratual. Se você vai sair daquele contrato, daquele aluguel, por questões da pandemia, não há necessidade de pagar a multa do contrato.
E agora, recentemente aprovado no nosso Senado, a impossibilidade de despejo até o final do ano de 2021. Então, é importante trazer essa novidade para vocês, caso vocês estejam passando ou conheçam alguém que está passando por algum tipo de situação como essa, com impacto direto numa locação de um imóvel. Só lembrando que essa suspensão do despejo até o final de 2021, ela tem sim um certo requisito. Ela somente é aplicada a contratos cujo valor mensal de aluguel seja de até R$ 600, tratando-se de bens imóveis residenciais, e de até R$ 1.200 para imóveis não residenciais, aqueles imóveis comerciais. Então, se você aluga uma casa de até R$ 600, você não pode ser despejado até o final do ano. E se você aluga um imóvel para fins comerciais de até R$ 1.200 de aluguel, você também não pode. Mas também temos um outro requisito, que caso esse imóvel seja o único imóvel de propriedade da pessoa que está alocando, e caso essa pessoa dependa do dinheiro desse aluguel, e esse dinheiro consiste na única fonte de renda do locador, a dispensa sim se torna possível. Então, espero que vocês tenham gostado a respeito desse essa pequena reflexão que nós trouxemos a respeito do direito imobiliário. Direito imobiliário, apesar de nós termos dividido em duas partes para não ficar algo muito extenso, ele é mais complexo ainda do que tudo isso. Nós compilamos coisas mais importantes para vocês saberem neste momento. Mas o direito imobiliário ele é muito bonito também. Ele é mais amplo, tem muitas outras coisas. Mas o que vocês precisavam saber neste momento, o básico era isso. Então, nós esperamos que vocês tenham compreendido, tenham entendido essa importância e que vocês possam ter gostado de acompanhar todas as nossas aulas até agora, até nesse momento. Agradecemos vocês por acompanharem as aulas do projeto desde o início, e isso nos diversos eixos do Estatuto da Criança e do Adolescente, da parte constitucional, o nosso do direito privado. Foi um maior prazer estarmos aqui conversando com vocês, passando e transmitindo conhecimento. O nosso objetivo do projeto é esse, é disseminar o conhecimento, é descomplicar o direito, fazer com que você saia de cada aula de uma forma diferente da forma como entrou. Que possamos ter permitido vocês a terem a construção de um pensamento mais crítico, vocês olharem situações do dia a dia de vocês, mas com aquela criticidade, onde vocês vão olhar aquela situação e falar: calma, isso está errado, precisamos mudar essa situação. É esse tipo de cidadão e cidadã que o nosso país necessita, que busquem conhecimento, que saibam daquilo que é certo, daquilo que é errado, e o melhor, reivindiquem os seus direitos e não aceitem que ninguém tire direitos que é garantido por todos mediante a nossa Constituição. Então nós chegamos ao fim das nossas aulas gravadas, a nossa temporada do projeto de extensão 2021, mas com a certeza de nós podermos reencontrar no momento oportuno. Continuamos à disposição de todos vocês, com aquela vontade de ajudá-los na medida que for possível. E lembre-se, não se esqueçam dos meios adequados de resolução de conflitos, dos meios de acesso à justiça, como foi apresentado para vocês durante toda essa nossa jornada do projeto de extensão. Agradecemos vocês e esperamos que
todos possam sair daqui diferente da forma como entraram. Então, fico aqui com vocês, desejo um abraço para todos e obrigado.